Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar sobre o Estado absolutista. Lembrando que a nossa matéria do segundo bimestre começa hoje, no capítulo 6, que fala sobre o Estado absolutista europeu. Então, hoje nós vamos falar quais são as características desse poder absolutista, né? Esse poder absolutista, ele foi apoiado pela nobreza e pela burguesia, que recebia benefícios com esse método de governo. Já os trabalhadores e os pobres, eles continuavam excluídos à margem da sociedade. O monarca, que seria o rei, né, ele adotava diversas práticas econômicas, dentre elas o chamado mercantilismo. O que é o mercantilismo? É um conjunto de práticas econômicas que vão vigorar em diversos países europeus, tá? Do século XV ao século XVII. E eles têm como características o metalismo, que é o acúmulo de ouro e prata dentro desses países. Outra característica é, né, o superávit comercial, que esses países deveriam exportar mais, importar menos. Então, eles, ao vender mais riquezas, né, ao vender mais do que comprar, a riqueza seria acumulada e eles iriam ter ainda mais dinheiro. O monopólio comercial, que seria adotar por esses estados, né, uma forma de garantir direitos exclusivos ao rei sobre as economias coloniais, das colônias que eles possuem. O chamado protecionismo, que é necessário para o monopólio, que é adotado por meio de medidas fiscais ou alfandegárias, que dificultam a entrada de produtos de outros países. Com isso, né, fortalece a questão do monopólio comercial, que é você poder comercializar somente com os países que o rei permite. O estímulo ao mercado interno, que são as práticas mercantilistas voltadas para a economia interna, e o chamado colonialismo, que é a busca incessante por cada vez mais colônias que vão fazer com que a economia e a política aumentem. Então, o mercantilismo, ele é uma das práticas do chamado absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico, ele é uma forma de governo hereditário, né, e vitalício, ou seja, eternamente, adotada por diversos países europeus na Idade Moderna, no qual o governante ele exercia todo o poder ilimitado sobre o povo. Esse poder, né, seria elaboração, executação e cumprimento de leis. Esse monarca, ele tinha um poder absoluto, ou seja, ele poderia governar, né, e palpitar em sociedade sobre todos os setores. E aí eu coloquei aqui para vocês uma das características, gente, do absolutismo é que esses reis, eles são tidos como uma divindade. Eles não aceitam nenhum tipo de oposição ao seu governo. Por isso, governo absolutista, né, um governo absoluto, eles vão impor aí religião, linguagem, costumes, né, e eles caracterizam a sociedade nos chamados civilizados e rústicos ou atrasados. Os civilizados seriam a elite que tem normas de etiqueta, né? E o povo era considerado rústico e atrasado, né? Então, no absolutismo, nós temos aí uma figura central do rei, um poder real, no qual ele é tido como absoluto e soberano. Todo o poder emana do rei e o resto do povo deve somente obedecê-lo. Nós tivemos alguns filósofos que falaram sobre esse poder absoluto do rei, entre eles Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Nicolau Maquiavel ele escreveu o livro chamado O Príncipe. Nesse livro chamado O Príncipe, ele ensinava aos governantes como se manter no poder, ou seja, ensinava a esse rei como ele deveria se manter no poder. E Nicolau Maquiavel, que viveu nessa época do absolutismo, ele dizia que o rei não precisa ser bom, mas ele precisava parecer bom. Então, com isso, essa figura do rei não importava o que ele fizesse, mas ele deveria se manter no poder. Então, o rei ele não precisava governar para todos, ele tinha que governar para se manter no poder. É uma visão meio egoísta, né? A visão absolutista, no qual esse príncipe, esse rei, ele deveria fazer aquilo que fosse necessário para que mantivesse ele no poder, para que ele não perdesse o poder real. Então, esse era o objetivo de Nicolau Maquiavel. E ele diz que a população, né, esse rei, ele precisava ser temido, mais temido do que amado. Porque quando a gente teme ao rei, a gente não vai contra ele, né? A gente tem medo de ir contra ele. Por isso, Nicolau Maquiavel escreveu esse livro Príncipe e considerava o absolutismo como a melhor forma de governo.
Já Thomas Hobbes, que também foi um outro escritor dessa época, ele defendia essa soberania, esse absolutismo, né? E ele dizia que o rei era o considerado Leviatã. O Leviatã é um monstro, né? Bíblico, que ele tem todo o poder. E para Thomas Hobbes, o rei ele tinha todo o poder. Inclusive, esses dois defendem a questão da teoria divina dos reis, no qual os reis eles foram enviados por Deus, né, para governar. Eles são uma representação divina de Deus na Terra, né? E nós tivemos, principalmente na França, o rei Luís XIV, que ele foi o grande representante do absolutismo monárquico. Ele se considerava o chamado Rei Sol, e uma frase que caracteriza esse absolutismo é chamado o Estado sou eu. Ou seja, era ele que mandava em todos os setores da vida da população. Era dele que emanava todo o poder. E ninguém poderia ir contra ele em hipótese nenhuma. Então o rei ele fazia o que ele achava melhor. Dentre isso, né, ele dava privilégios à nobreza e aos burgueses, deixando a população menos favorecida de lado. Inclusive, um dos motivos do que a gente chama de Revolução Francesa foi a luta, né, por uma igualdade social que não havia nesse período, porque o rei ele vai atender sempre aos seus interesses e o interesse da burguesia. Então, esse Estado absolutista, né, o absolutismo monárquico, é um rei governando no qual dele emana todo o poder, ele tem uma característica divina e o dever de toda a população é obedecê-lo sem contestar. E é claro que se houver uma contestação, ele age, né, de forma bruta, ele pune essas pessoas que são contra os seus próprios ideais.